Bom, muito bem. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Thiago Fux, eu sou médico ortopedista, especialista em cirurgia do joelho e do quadril. Nós estamos hoje, dia 21 de janeiro, fazendo aí a nossa primeira transmissão ao vivo, nossa primeira live do ano. E eu desejo a todo mundo aí um feliz ano novo, que todo mundo tenha descansado bastante nas férias, que todo mundo tenha se organizado, que todo mundo tenha um ótimo ano para todo mundo e que a gente possa aí continuar nosso trabalho buscando sempre ajudar o que é possível aí na saúde do quadril e joelho das pessoas, alguns pacientes com prevenção, alguns pacientes com orientação, alguns pacientes com tratamentos assim, preservadores, alguns pacientes cirúrgicos. Então a ideia é sempre tentar ajudar. E o objetivo dessas transmissões aqui sempre é tentar dar o maior número de informação de qualidade possível para os pacientes que possam buscar a melhor alternativa de tratamento para cada um dos problemas, né? Que eles tenham acesso à informação, que as pessoas mais bem informadas, geralmente elas têm mais resultados, mais sucesso, melhores oportunidades, ok? Então eu vou falar um pouco para vocês hoje, eu quero que vocês sempre perguntem o que vocês querem ao vivo, né? A gente recebeu várias perguntas durante a semana sobre o tema de hoje, então eu tenho algumas perguntas que já estão pré-feitas, eu tenho algumas perguntas que estão via nossas mídias sociais. E o que vocês puderem perguntar ao vivo eu respondo, o que eu não puder responder hoje eu respondo durante a semana nos vídeos seguintes, ok? Então, o tema de hoje é um tema que eu queria há bastante tempo já falar com vocês, que é relacionado ao planejamento de uma cirurgia de joelho e de quadril, né? Todas as etapas que são importantes serem percorridas para a gente ter um excelente resultado, ok? Então é o seguinte, bom, primeiramente, toda vez que você tem uma indicação de cirurgia, acho que a primeira coisa é você ter uma indicação mais adequada possível, realizada por um profissional mais adequado possível. Então o que é isso? Bom, uma indicação cirúrgica, geralmente, ela tem que ser correlacionada à história do paciente, ao exame físico daquele paciente, se isso tem relação, né, às queixas e os sintomas com as alterações anatômicas e do exame físico do paciente, complementada pelos exames de imagem, ok? Então, a partir desse avaliação clínica e dos exames de imagem, chega um diagnóstico. E esse diagnóstico é feito por um especialista, né? No nosso caso, um especialista em cirurgia do joelho ou um especialista em cirurgia do quadril, que geralmente é um ortopedista que fez uma subespecialização. E aí ele vai avaliar você, qual é o teu perfil, o teu problema e qual é o melhor tratamento, que pode ser desde um tratamento não cirúrgico até um tratamento cirúrgico. Então, quando se indica uma cirurgia, o paciente tem uma cirurgia indicada, é importante que ele esteja bem informado sobre aquele problema, é importante que seja sido esclarecido ao paciente qual é o problema e quais são as opções de tratamento e que a cirurgia é o melhor resultado, tem a melhor opção de tratamento possível a esse paciente. Então eu sempre falo para os pacientes que eles devem ter uma opinião bem estabelecida sobre a cirurgia, qual é o médico que está fazendo a avaliação deles, buscar informações sobre o médico que indicou uma cirurgia é extremamente importante. Então a partir do momento que você tem uma cirurgia indicada e você está ciente sobre a cirurgia, você está ciente de todo o processo do porquê da cirurgia, de como essa cirurgia ela vai ocorrer, quais são os riscos e os benefícios dessa cirurgia, quais são os exames necessários, quais são o processo pós-operatório necessário. Bom, então indicada essa cirurgia, você tem que estar ciente de que toda cirurgia ela tem uma parte pré-operatória a ser realizada. Então qual é essa parte pré-operatória? Claro,
Cada paciente tem um perfil clínico, cada paciente tem um perfil de saúde e cada cirurgia tem uma demanda. Então, geralmente, os pacientes têm que realizar alguns exames pré-operatórios. Nesses exames estão exames laboratoriais, exames de sangue, exames de avaliação cardiovascular, exames cardíacos. E se o paciente ele tem alguma comorbidade, se ele tem algum problema pulmonar, renal, problemas de fígado, problemas reumáticos, problemas clínicos, endocrinológicos, ele deve fazer uma avaliação com aquele especialista que cuida da sua saúde, buscando sempre uma segurança, né? Após esses exames, o paciente ele tem que fazer uma avaliação com o anestesista, né? Para fazer toda a avaliação pré-operatória, para buscar uma anestesia, qual é a melhor anestesia para aquele caso, qual é a avaliação do próprio médico anestesista daquele paciente, minimizando os riscos e a segurança da anestesia para realizar a cirurgia, ok? Uma cirurgia de joelho do quadril, muitas vezes ela demanda de um processo também burocrático para ser realizada, né? Então existem algumas partes relacionadas à parte médica, que são os exames necessários, alguma parte de exames relacionados aos planos de saúde para a liberação de cirurgia e alguns exames que são fundamentais para a avaliação do próprio médico de quadril e do joelho para aquela cirurgia. Então, para o médico, cada cirurgia demanda alguns exames. Esses exames podem ser radiografias específicas para aquele joelho e para o quadril, algumas vezes uma tomografia que vai mostrar uma reconstrução daquele quadril, algumas deformidades anatômicas ou angulares, e algumas vezes é necessário uma ressonância do quadril para fazer uma avaliação, um diagnóstico adequado da parte metabólica óssea, da cartilagem, dos tendões. Então essa parte de imagem é muito importante para o médico cirurgião. A comprovação, muitas vezes, e alguns laudos de exames também são, vamos dizer assim, informações e justificativas muito importantes para os planos de saúde, que muitas vezes eles solicitam os laudos desses exames, juntamente com o pedido médico daquela cirurgia, para fazer a autorização do procedimento, né? Então, após a indicação cirúrgica, os pacientes eles têm que realizar os exames de imagem adequados solicitados por aquele médico, os exames pré-operatórios, tanto sanguíneos quanto cardiológicos ou de outras especialidades quando você tem um problema, para fazer uma avaliação com o anestesista, para poder estar pronto para a cirurgia, para realizar o procedimento com a maior segurança possível, né? Com esses exames solicitados, a maioria dos pacientes que tem plano de saúde, eles utilizam o plano de saúde para a liberação do procedimento de grande parte do custo da cirurgia. Então é importante o preenchimento dessa solicitação da cirurgia para o plano de saúde, com o diagnóstico correto, com a indicação clínica correta, com os procedimentos que vão ser realizados corretamente, e essa liberação é enviada ao plano de saúde, que vai levar um tempo administrativo, que geralmente leva de 7 a 20 dias úteis, para ocorrer essa liberação. Durante esse processo burocrático, geralmente de autorização, esses exames pré-operatórios de imagem e clínicos vão sendo realizados para a gente poder realizar a cirurgia com a maior segurança possível, né? Ciente daquela cirurgia, é muito importante que o paciente ele converse com o seu médico sobre como vai ser o pós-operatório, se prepare para aquele pós-operatório. Importante se informar sobre o tempo de internação, é importante se informar sobre as medicações que vão ser tomadas antes da cirurgia, sobre medicações que vão ser tomadas durante a cirurgia, no processo de recuperação no hospital e depois da cirurgia. É importante se planejar sobre o tempo de internação e de afastamento do trabalho. É importante se informar quanto tempo vai ser realizada uma reabilitação com fisioterapia no pós-operatório,
quando o paciente vai poder voltar às atividades de trabalho, atividades físicas e atividades esportivas de maior intensidade. Claro, cada paciente tem uma demanda física, uma demanda de trabalho e uma demanda esportiva. Cada caso e cada cirurgia tem algumas especificidades. Porém, sempre a informação e a conversa com o seu médico assistente vai te fazer esse planejamento ser a coisa mais clara possível, porque para o paciente, quando você fala de uma cirurgia, isso é um ponto de interrogação na vida dele. Ele não está acostumado. Para o médico, isso é uma rotina. Semanalmente, nós realizamos cirurgias nos pacientes, mas para aquele paciente, essa cirurgia ela é única. Então, para ele, é uma nova etapa na vida. Então, é super importante que ele se informe sobre todo o processo pré-operatório, perioperatório, que vai desde a internação até a alta hospitalar, e da parte pós-operatória, pensando em como vai funcionar o processo de reabilitação, ok? Então, se informar sobre o que vai acontecer com você é super, super, super importante. Eu tenho algumas perguntas que foram enviadas durante a semana, então eu vou tentar, assim, responder perguntas mais focais em casos dos pacientes. Eu estou aqui ao vivo no computador, então o que vocês quiserem perguntar também, eu posso responder o que for possível, ok? Então, aqui tem uma pergunta que foi enviada na internet: quais são os exames pré-operatórios solicitados geralmente por uma cirurgia de joelho e de quadril? Bom, os exames pré-operatórios pro médico geralmente são os exames de imagem, né? Então, as radiografias, a ressonância e algumas vezes uma tomografia para o planejamento daquela cirurgia. E geralmente são solicitados exames de sangue, né? Então, exames como o hemograma, um coagulograma, exames de glicemia e creatinina para todos os pacientes. A gente solicita sempre uma avaliação com eletrocardiogramas para os pacientes. E pacientes com cirurgia de maior risco, pacientes acima de 40 anos de idade e pacientes que têm história de problemas cardiovasculares, a gente sempre solicita uma avaliação do cardiologista, buscando avaliar o risco cardiológico daquele paciente para aquela cirurgia e se existe alguma orientação em especial relacionada aos problemas cardiovasculares do paciente para aquela cirurgia, né? Pacientes que têm problemas específicos de alguma outra parte do corpo, por exemplo, problemas endocrinológicos como diabetes, pacientes que têm problemas renais ou pulmonares, também nós solicitamos avaliações clínicas específicas para cada paciente. É super importante individualizar cada paciente. Cada paciente tem uma história, cada paciente tem uma comorbidade e tem um caso. Então, individualizar o pré-operatório é super importante para minimizar os riscos e otimizar sempre os resultados, né? Então isso é super, super, super importante, ok? Tem uma pergunta que sempre me perguntam, sobre exame de imagem e laudo, né? Qual que é a importância disso e qual é a função dos laudos? Bom, os exames de imagem, eles têm duas coisas importantes. Então eles têm a imagem em si, que é a coisa que mais importa muitas vezes para o médico especialista em cirurgia do joelho e do quadril, porque nós queremos observar aquelas imagens, comparar aquelas imagens, fazer o diagnóstico mais preciso e muitas vezes excluir outros problemas, ok? Mas também nós precisamos do laudo. A medicina do Brasil hoje é baseada muitas vezes no relacionamento plano de saúde e cirurgia. O laudo é um fator muito importante. Então o laudo, ele é uma descrição das alterações naquela imagem que é realizada por um médico radiologista, ok? Então esse laudo, os radiologistas eles fazem de acordo com as alterações que eles observam naqueles exames comparados a um exame normal e muitas vezes relacionadas à indicação clínica que foi solicitado esse exame. Por isso, é muito importante que o médico especialista em quadril e joelho forneça os dados mais importantes, o que ele quer buscar naquele exame de imagem, para ajudar o radiologista a fornecer e observar aquele quadril
ou aquele joelho da melhor maneira para ter um laudo mais completo possível, né? Então, que o laudo é um documento que é descrevendo as alterações que aquele radiologista viu no exame. Eu sempre gosto de falar sobre isso porque no laudo pode estar descrito todas as alterações, nenhuma das alterações ou alguma das alterações. Então, não quer dizer porque o laudo descreve ou não aquela alteração que ela esteja presente ou não. O laudo é uma descrição do radiologista sobre uma imagem, que muitas vezes o radiologista não tem acesso clínico ao paciente, ele não conhece o paciente, ele não examinou o paciente, ele não ouviu o paciente. Então, o laudo, ele descreve aquilo. Então, nós, como especialistas em cirurgia do joelho e do quadril, nós temos que juntar a história, o exame e a imagem. E muitas vezes nós usamos o laudo como uma comprovação, um documento para enviar ao plano de saúde para solicitar uma cirurgia. Tanto é que o que muitas vezes eu explico para os pacientes, que no laudo do exame tem inúmeras alterações descritas, que na maioria das vezes não tem relação nenhuma com o problema que o paciente está sentindo. E por outro lado também, existem várias vezes que a gente recebe laudos de exames que nós, como super especialistas, vemos os problemas e as alterações no exame de imagem, mas o radiologista ele não é um super especialista somente naquela articulação e naquele exame. Então eles, às vezes, por falta de indicação clínica, ou falta de conhecimento, ou às vezes de formação, ou de costume com aquela patologia, não for laudado. Então é importante sempre entender que não é porque está no laudo que é um problema, e também que também não é porque não está no laudo que não está correto. Então essa correlação clínica entre história, exame e imagem é fundamental para a gente ter o laudo. Então o laudo é um documento sim, mas não é um documento de 100% de certeza que você tenha um problema ou não. Mas é um documento super importante como uma prova e que é usado pela maioria dos planos de saúde para liberação de uma cirurgia. Tanto que nós, como médicos especialistas, muitas vezes temos que justificar o porquê daquela cirurgia, por que tem a indicação da cirurgia, por que nós queremos tais procedimentos, tais materiais específicos para aquele paciente, muitas vezes descrito ou não nos laudos. Então, os laudos auxiliam o médico e auxiliam o plano de saúde, mas eles não são 100% um documento que tenha sim ou não daquele problema. Então, só para vocês entenderem um pouco sobre a relação laudo médico, plano de saúde e exame. Ok? Tá? Tem uma pergunta aqui da Helenice, dizendo que ela tem uma prótese do quadril, que ela tem 9 anos, fez uma prótese importada, que ela fez com outro colega, e dizendo que está um pouco preocupada e não está com o psicológico. Exatamente, eu acho que essa preparação cirúrgica do paciente, ela envolve a parte física e a parte psicológica, sim. É muito importante que o paciente ele esteja bem informado, bem orientado e esteja bem seguro para realizar um procedimento. Por quê? Porque o resultado cirúrgico demanda do médico, uma cirurgia bem feita é muito importante. Um hospital de qualidade, uma equipe de internação, um anestesista adequado é muito importante. O implante de qualidade na prótese quadril é muito importante. A reabilitação funcional com toda a equipe de fisioterapeuta, enfermagem, técnico de enfermagem, depois o educador físico é muito importante. Mas a parte emocional do paciente é fundamental. Pacientes que têm emocional bom têm bom resultado. Pacientes com emocional ruim, pacientes depressivos ou inseguros, geralmente têm um resultado pior. Então é super importante que o paciente ele se prepare emocionalmente para realizar uma cirurgia, porque ele vai ter o melhor resultado. É importante que ele esteja buscando o melhor resultado, uma fase boa emocional, para ter um bom resultado sim. Ok? Aqui um grande abraço para a Lúcia, né? A Lúcia é uma paciente minha que tem uma prótese de quadril, que está super satisfeita com a avaliação da pré e pós-operatória com a cirurgia de prótese. Então é importante a gente lembrar que a prótese de quadril ela tem excelente resultado. Então, assim, a satisfação do paciente é um dos nossos objetivos durante a cirurgia.
Ok? Tá? Uma outra pergunta super importante é sobre o trabalho, né? Doutor, eu preciso afastar ou não do trabalho? Quanto tempo? Como é que isso funciona? Bom, cada caso é um caso, cada cirurgia tem uma demanda, né, e um tempo de afastamento. É importante conversar com o seu médico qual é o seu diagnóstico, qual é o seu tipo de cirurgia e por quanto tempo você ficar afastado do trabalho, até para o médico entender qual é a sua atividade no trabalho. Com certeza um paciente que tem uma atividade administrativa tem um tempo de recuperação e de retorno ao trabalho mais precoce do que um paciente que tem um trabalho braçal, um trabalho mais de demanda física no trabalho. Então, em geral, os pacientes que fazem cirurgias por artroscopia de joelho e do quadril, eles têm um retorno mais precoce às atividades de trabalho. Vamos dizer assim, a cirurgia de artroscopia de joelho, por exemplo, para lesões de menisco, os pacientes podem retornar ao trabalho às vezes em 2 ou 3 dias pós-cirúrgico. Pacientes de lesão do ligamento cruzado, em torno de 7 a 15 dias. A artroscopia do quadril, os pacientes retornam ao trabalho geralmente entre 7 e 14 dias de trabalho. Dependendo da função do trabalho. É lógico que um paciente que faz uma cirurgia articular no joelho e no quadril e tem um trabalho físico de alta demanda, ele precisa respeitar um tempo de recuperação. E as cirurgias de prótese de joelho e quadril é a mesma coisa, né? A cirurgia ela tem um tempo de recuperação da parte inflamatória, a parte de cicatrização, depois uma parte de ganho de mobilidade, tempo de proteção daquela articulação e de ganho de força e resistência muscular. Então, dependendo do tipo de cirurgia, do teu trabalho e da tua função no trabalho, esse tempo vai variar. Então, é muito importante que você converse com o seu médico sobre a sua cirurgia, o tempo seguro e adequado de afastamento do trabalho e qual é a sua função no trabalho. Porque cada função tem uma demanda e uma expectativa de retorno antes ou após a cirurgia. Ok? Mais uma pergunta que teve aqui, que é super importante, sobre apoio, uso ou não de muleta e andador no pré e no pós-operatório, né? Então a muleta, ou o andador, ou a bengala são dispositivos de auxílio à marcha, ok? Qual que é a função? Então as funções do auxílio da marcha é a proteção daquela articulação, ok? Então a gente consegue, com a utilização da força dos braços da outra perna, a gente diminui a carga naquela articulação. Às vezes ela é muito importante para o controle neuromuscular, né? Então quando se faz uma cirurgia, alguns músculos ficam inibidos pelo procedimento cirúrgico. Então a muleta ela te dá uma segurança de poder andar, que você não vai cair, né? A muleta ou o andador, eles te dão uma segurança extra, que se essa musculatura ainda não estiver ativada adequadamente, os outros músculos que estão apoiados na muleta ou no andador, eles vão te proteger e vão proteger essa cirurgia. E além disso, algumas cirurgias demandam que o paciente não ponha carga naquela articulação. Então a muleta permite com que o paciente se locomova, que o paciente ande, se desloque, sem colocar carga no joelho e no quadril, por exemplo, nas lesões de cartilagem, onde é feito um tratamento para cartilagem, ou pacientes, por exemplo, que têm uma cirurgia óssea num osso de baixa qualidade, um osso com osteoporose, no qual a gente precisa tirar a carga daquela articulação até uma cicatrização e uma adequação da parte óssea àquela cirurgia. Então a muleta ela te facilita e o andador te facilita proteger a articulação tanto de carga quanto de parte biomecânica muscular, e ela te auxilia no processo de locomoção com segurança e evitando quedas. Então isso é importante. E o tempo varia, né? Varia com o perfil físico de cada paciente, varia com o perfil de cada cirurgia e de cada caso. Então existem algumas cirurgias, por exemplo, uma artroscopia do joelho, que o paciente pode sair sem muleta do hospital ou usar uma muleta por 5 dias por proteção e segurança. Existe uma cirurgia de ligamento, de reconstrução de ligamento, onde o paciente vai usar a muleta e variando entre 10 e 14 e 15 dias, às vezes 3 semanas de muleta. Existem cirurgias de artroscopia do quadril, que na média os pacientes usam a muleta por 2 semanas, mas podem usar por 4 a 6 semanas, dependendo do caso. Existem as cirurgias de prótese de joelho e do quadril, que os pacientes vão usar muleta por 2 a 4 semanas na média. Em alguns casos,
por 45 a 60 dias, dependendo da qualidade óssea e do tipo da cirurgia. Então, o tempo é um pouco variável, não adianta você se comparar, mas o meu colega, o meu amigo só usou muleta por 2 semanas. Pois é, mas o seu colega é seu colega, ele tem um perfil físico, ele tem um problema diferente do seu, ele tem uma qualidade óssea, qual foi a cirurgia que ele fez, qual é a demanda física dele, qual é a capacidade física, a capacidade muscular daquele paciente e qual é a atividade que ele retornou a fazer e qual foi a inibição dele. Então a conversa entre paciente e médico e fisioterapeuta é super importante, definindo esse quadro de quanto tempo você vai ficar afastado da marcha completa, né? Sem o uso das muletas ou do andador, ok? Tem uma pergunta aqui do Manolo, que falando que ele tem que fazer uma prótese de quadril bilateral e se obrigatoriamente tem que ser da mesma marca ou não. Olha, Manolo, isso não é uma obrigatoriedade, né? O que eu te digo hoje, que é super importante que o seu implante, a sua prótese, seja de extrema qualidade, né? Que seja uma prótese de grande durabilidade, que seja uma prótese adequada para o seu caso, né? Então, dependendo do seu perfil, qual é o melhor implante, qual é a melhor superfície de contato, se ela é de metal, de cerâmica ou de polietileno. Avaliar a sua qualidade óssea para ver se é uma prótese com cimento ou sem cimento. Agora, obrigatoriamente ela tem que ser a mesma? Não. A minha conduta pessoal é tentar sempre usar o mesmo implante no paciente, da mesma marca, se ele teve um bom resultado, ok? Mas eu tenho vários pacientes que têm implantes de marcas diferentes por questões econômicas, questões de plano de saúde, ou às vezes questões de disponibilidade do fornecedor daquele implante. Então, obrigatoriamente, ele não tem que ser o mesmo, tá? Isso não é uma condição que vai mudar o resultado da sua cirurgia, não. Então, existem diversos implantes hoje de prótese de quadril com excelentes resultados a longo prazo, com instrumentais adequados. Então, isso é uma questão aí mais de opção do cirurgião, questões econômicas e disponibilidade de fornecimento, ok? Tem uma informação aqui da Paula. Oi, Paula. Tem uma patologia grave de nascença e gostaria muito de ser atendida. Bom, Paula, é importante que você marque uma consulta, né? Se você tem uma deformidade, provavelmente de nascença, você deve ter uma doença degenerativa que vem desde a tua infância. Então é importante que você marque uma consulta com um especialista de quadril. Se puder ser comigo, ótimo. Se não, procure um médico próximo a você que tem uma boa referência, que tem uma boa formação. Faça os exames adequados para tentar buscar qual é o melhor tratamento para o teu caso, buscando melhorar a tua qualidade de vida, né? Então, tu percebe que as mulheres que têm deformidades de nascença, elas sofrem muito, mesmo jovens ali com 25, 30, 40 anos, elas já têm artroses avançadas, com bastante deformidade, restrição de movimento, piora da qualidade de vida da marcha, mancam, têm dificuldade com sapatos. Várias mulheres de 25, 30 anos têm muita queixa com atividade sexual, com problemas no quadril, que tem dor, dificuldade com isso. Então, assim, é importante que você vá no médico e converse isso com o médico, porque às vezes aquela informação de eu tenho que realizar uma cirurgia só quando eu não aguentar mais. Mas é a qualidade de vida. E o que você vai fazer dos teus 20 até os 60 anos? Como que você vai ficar? A questão de dor, trabalho, lazer, família, casamento. Então, são coisas super importantes para se observar e buscar o melhor tratamento para atingir o resultado que você deseja com mais segurança possível. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre internamento hospitalar. Como é que funciona questões de internamento? Bom, a gente tem hoje no Brasil questões de internamento onde os pacientes eles podem internar numa enfermaria que se chama no quarto coletivo, onde esse internamento é realizado junto com outras pessoas, geralmente mais uma pessoa. Isso é uma questão de plano de saúde, né? Então alguns planos de saúde têm acomodação coletiva e isso te coloca junto com outro paciente dentro do quarto.
Existem os internamentos em apartamento, onde o paciente ele fica sozinho naquele quarto, né? Existem alguns internamentos relacionados na UTI. Nós temos no Brasil hoje 2 perfis de UTI. Existe a UTI geral, aquelas UTIs onde se internam pacientes tanto cirúrgicos, pós-cirúrgicos, quanto os pacientes de alto risco de vida, né? Pacientes cardiovasculares, pacientes com AVC, pacientes com infecção, pacientes com problemas clínicos. E temos hoje as chamadas UTI humanizadas, são 4 quartos super monitorados, sob responsabilidade de monitorização 24 horas por um médico clínico intensivista, onde se faz muitas vezes aqueles períodos de pós-operatório imediatos, ou seja, o paciente ele faz uma cirurgia que tem um risco um pouco maior e ele vai para essa UTI humanizada fazer o primeiro pós-operatório, onde ele fica geralmente com um acompanhante, com um familiar, monitorado mais de perto, com um médico mais de perto, com sinais clínicos mais de perto, buscando sempre a segurança do paciente para algum evento, né, para alguma intercorrência que pode ocorrer, ok? O tempo de internamento varia um pouco de acordo com a cirurgia que você vai fazer. Então tem cirurgias que os pacientes recebem alta no mesmo dia após a recuperação anestésica. Então, existem cirurgias que o paciente ele vai dormir uma noite no hospital por questões de recuperação anestésica, por questões de controle do pós-operatório relacionados à dor, relacionados a questões clínicas de enjoo, vômito e cardiovascular, e também pela realização do antibiótico profilático, né? Algumas cirurgias elas precisam que se faça antibiótico profilático por 24 horas. Então, muitas vezes, algumas cirurgias o paciente deve ficar internado até receber a última dose do antibiótico necessária para minimizar o risco de infecção. E algumas cirurgias os pacientes ficam internados alguns dias a mais por serem cirurgias de maior porte, com um pouco mais de risco e estabilização clínica, tanto da parte de dor, quanto da condição clínica, da condição cardiovascular, da condição renal dos pacientes, ok? Pacientes geralmente de menos de 18 anos ou acima de 60, 65 anos, geralmente eles têm direito a ficar com um acompanhante, ou quando é indicado, quando tem uma indicação específica do médico, quando se auxilia, que se precise de um cuidado específico do paciente, a gente solicita aquele acompanhante, né? Então existem algumas coisas burocráticas nisso, tipos de hospital, tipos de plano de saúde, tipo de acomodação, que é uma questão burocrática. É importante conversar com o seu médico sobre isso. Tem algumas cirurgias que é mais adequado que o paciente fique num quarto sozinho, tem cirurgias que não tem tanta diferença, então é importante conversar sempre com o seu médico, com a equipe do seu médico, sobre qual é o seu tipo de internamento, se eu vou ficar internado num quarto coletivo, num quarto individual, se eu quero fazer uma mudança de leito, um upgrade de acomodação, como isso funciona, quais são os custos disso, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, mas as mudanças de leito são possíveis nos hospitais também e pode ser discutido tanto a parte de custo-benefício e qual a validade sobre isso aí. Ok? Tá? Tem uma pergunta aqui do Marcos, sobre pré-operatório e utilização de alguns tipos de usuários de droga, né? Então, assim, toda essa parte clínica, é importante que você converse com o seu médico sobre tipos de medicação que você toma antes da cirurgia, tipos de hábito de vida, então o alcoolismo, o consumo de álcool, o consumo de medicações, o consumo de drogas, isso é super importante ser conversado com o médico, porque tudo isso tem que ser avaliado pelo seu médico por riscos de infecção, riscos de complicações cardiovasculares e psiquiátricas. É importante conversar com o anestesista sobre isso, porque pacientes usuários de drogas, muitas vezes eles são mais resistentes a alguns anestésicos e a algumas drogas da indução anestésica. Então o anestesista e a equipe médica tem que estar preparado para isso, ciente disso, para não ter nenhuma intercorrência ou alguma surpresa. Então sempre informe o seu médico assistente sobre todos os seus hábitos de vida, sobre todas as medicações que você toma. Não tenha vergonha de falar sobre isso, porque o médico ele está lá para te ouvir e é importante que ele saiba todas as informações do mais detalhadamente possível do paciente para poder ajudar você da melhor maneira possível, ok?
Mais uma pergunta que sempre me perguntam é sobre plano de saúde, custos e médico particular. Bom, no mês que vem nós vamos fazer uma transmissão ao vivo exclusivamente sobre esse tema, sobre médico, plano de saúde, cirurgias e custos. Bom, de forma geral, a gente tem que conversar sobre escolher o melhor médico para você, certo? Então, existem médicos que trabalham por plano de saúde, existem médicos que trabalham pelo SUS, existem médicos que trabalham de forma particular, de forma privada. Então, a medicina do SUS ela é uma medicina gratuita, fornecida pelo governo, ok? Que não tem custo. Então, a medicina do SUS ela deve ser sem nenhum custo. Se existe algum custo, isso está errado. A medicina por plano de saúde, ela existe duas formas de trabalho. Existem médicos que são cooperados e credenciados a algumas operadoras de saúde que realizam as cirurgias por esse plano de saúde, que solicitam toda a parte de exames, internamento, materiais pelo plano de saúde e recebem pelo plano de saúde. Existem médicos que não são credenciados ao plano de saúde. Esses médicos não credenciados ao plano de saúde, eles podem atender consultas via planos de saúde recebendo via alguma clínica. Eles podem operar algumas cirurgias via plano de saúde recebendo via hospital ou via clínica. Ou eles podem receber os honorários de forma particular, de acordo com o honorário de cada médico, solicitar toda a parte de internação, material e exames via plano de saúde. E o paciente pode entrar com um pedido de reembolso aqueles honorários médicos do plano de saúde, pro plano de saúde. E existe o médico particular, para aquele paciente particular, que todos os honorários são pelo plano de saúde. Então nós vamos falar isso numa transmissão no mês que vem, sobre detalhes sobre isso, sobre direitos e deveres, sobre as leis que te dão direitos aos médicos e aos pacientes. Como que isso funciona, a liberação, o que você tem direito ou não, aonde cabe reembolso, aonde não cabe reembolso, aonde cabe médico particular, plano de saúde, quem pode solicitar o quê. Então nós vamos falar sobre isso detalhadamente no mês que vem, na terça-feira do mês que vem, ok? Então mande as dúvidas que vocês tiverem durante esse mês sobre esse assunto. Nós vamos fazer uma transmissão bem legal sobre esse assunto para vocês entenderem um pouquinho mais sobre quais são os direitos e deveres do médico e do paciente relacionado a cirurgias, exames e procedimentos entre plano de saúde e médicos particulares, ok? Tem uma pergunta aqui da Angelina, que tem 41 anos e tem displasia, que ela foi avaliada e os médicos estão indicando a cirurgia. Quando que é a cirurgia indicada? Bom, Angelina, a displasia do quadril hoje é a principal causa de realização de cirurgia de prótese de quadril em artroses secundárias, né? Então, uma grande causa de prótese no mundo. Quando que é a cirurgia indicada? A cirurgia de prótese de quadril na displasia é indicada quando os sintomas articulares daquele quadril hoje estão lhe prejudicando a sua qualidade de vida. Quando eu falo em qualidade de vida, eu falo em sintomas de dor, mobilidade, perda de qualidade de vida social, dificuldade no trabalho, dificuldade no lazer, dificuldade para caminhar, para calçar o sapato, para sentar, entrar e sair do carro, dificuldade para relação sexual, ausência ou falta de atividade esportiva e também, além disso, alterações secundárias, por exemplo, onde a coluna e o joelho estão tentando compensar as dificuldades, os problemas do teu quadril estão compensados. Então, muitas vezes os pacientes com displasia, eles começam a ter sintomas leves ali ao redor dos seus 20, 25 anos e perto dos 40 anos, geralmente os quadris eles pioram muito. Então, a indicação da prótese na displasia é essa, é avaliar os sintomas articulares, correlacionar com o exame físico, com exames de imagem, com a sua qualidade de vida, para tomar a melhor decisão possível. Porque quando a qualidade de vida está prejudicada, a prótese de quadril ela vai te devolver a qualidade de vida, permitindo você ter uma vida próxima do normal, praticar atividade física, praticar atividades de lazer. E hoje as próteses de quadril têm extremos bons resultados a longo prazo, com mais de 20, 25 anos de durabilidade. Então, se você tem 40 anos e você tem bastante sintomas, eu acho que você tem que procurar um especialista em quadril
para conversar sobre o grau da tua displasia, o grau de acometimento do teu quadril, buscando qual é o melhor momento para você realizar a cirurgia, avaliando esses fatores, ok? Tem uma pergunta aqui do Ruben, que tem muita dor nas laterais do quadril e que tem locais com a bacia descompactada, que perde as forças. Bom, a primeira coisa, Ruben, é fazer uma avaliação com um especialista em quadril para ver qual é a causa dessa dor lateral no quadril. Se essa dor vem de dentro do quadril, da lateral do quadril, ou às vezes nem do quadril ela pode vir da coluna lombar, da parte muscular, da parte reumática, para estabelecer qual é um diagnóstico, o que você tem para buscar o tratamento, né? Então, eu sempre digo, o melhor tratamento vem do melhor diagnóstico. Então, procure um médico especialista para te fazer uma avaliação completa, uma avaliação de imagem completa, e com isso você vai ter o melhor diagnóstico para buscar o melhor tratamento, ok? Tem algumas perguntas que foram enviadas aqui durante a semana pelo Facebook e pelo Instagram, ok? Deixa eu entrar aqui no Facebook do Instituto Fux. Lembrando para vocês, dentro dos próximos dias nós estamos lançando o nosso site novo, que é o institutofux.com.br, que a gente está reformulando o site, trazendo um site um pouco mais interativo, um pouco mais claro e com bastante informação. E também estamos começando um trabalho de podcast para os pacientes. Então, para quem não conhece, o podcast são áudios gravados, onde os pacientes têm informação para poder escutar, ouvir sobre problemas, no nosso caso, relacionados ao joelho e ao quadril. Então, o paciente pode baixar um aplicativo e ouvir no celular ou no carro sobre informações sobre todos os principais problemas do joelho e no quadril, doenças, tratamentos, diagnósticos, cirurgias. Então, confiram lá no nosso novo site e nosso link do nosso podcast para vocês ouvirem informações da melhor qualidade possível. Às vezes, quando está no carro, está fazendo uma atividade física, está no trânsito, vocês conseguem ouvir um pouco mais de informação sobre problemas relacionados ao joelho e quadril e tratamentos diagnósticos, ok? Eu recebi 2 mensagens durante a semana. Uma foi do Valmor, que ele falou que ele fez o paciente que faz uma artroscopia do quadril, ele ainda pode ter artrose. Bom, primeira coisa, o principal fator envolvendo a artroscopia do quadril para o tratamento do impacto, com artrose ou não, é qual era o estado daquele quadril durante o diagnóstico e a cirurgia. Pacientes que não têm artrose, não tinham lesão de cartilagem e fazem a cirurgia para o impacto, eles têm uma diminuição grande do risco de ter artrose realizando a cirurgia. Pacientes que já têm alguma alteração degenerativa no quadril, alguma lesão de cartilagem ou alguma artrose no quadril inicial e realizam a artroscopia, eles têm alta probabilidade de melhorar os sintomas do quadril, porém, estudos mostram que em 15 anos o risco não diminui de realizar a prótese por desgaste. Então, o objetivo da cirurgia de artroscopia nos pacientes com impacto com artrose leve é melhorar a qualidade de vida daqueles pacientes por um período, mas a cirurgia ela não vai evitar curar o quadril e que ele não evolua para artrose. Então, isso é uma coisa super importante de entender e conversar com o seu médico, ok? Ele perguntou sobre o impacto, qual a relação do impacto, quais são as causas e atividades físicas de repetição. Bom, o impacto tem diversas causas. A principal causa do impacto femoroacetabular é atividades físicas de alta intensidade na fase final do crescimento, onde a cartilagem de crescimento ela faz uma deformidade. E isso vai aumentar a chance de impacto entre o osso do fêmur e do acetábulo. Geralmente os pacientes eles vão começar a ter sintomas na idade jovem, ali entre seus 20 a 30 anos, e está muito relacionado ao grau de deformidade e ao tipo de atividade que o paciente faz durante a vida, ok? Então, pacientes que têm a deformidade óssea da adolescência e eles praticam atividades tanto físicas quanto laborais
que exijam muito do quadril, principalmente com impacto, com inflexão e rotação do quadril, eles podem desenvolver a doença do impacto, que é a alteração anatômica associada aos sintomas, ok? Mais uma pergunta que me foi enviada durante a semana foi da Fabrícia, né? A Fabrícia, ela fala que fez a artroscopia há 7 meses, que continuou com um pouco de dor e que o médico falou que ela podia estar com uma dor sacroiliaca posterior por compensação. Bom, a articulação do quadril, ela é uma articulação que conecta o tronco com os membros, né? E a conexão entre a coluna e o quadril, existe a articulação sacroiliaca entre o sacro, que é o último osso, os últimos ossos da coluna, e o ilho, que é os ossos do quadril. Então, existem alguns pacientes que têm dor posterior, que estão por uma sobrecarga na região sacroiliaca, seja por problemas sacroiliacos, por problemas biomecânicos relacionados ao quadril ou compensações. Então, é importante que você veja qual é a dor que você tinha pré-operatoriamente, qual é a dor que você tem pós-operatória, fazer avaliações clínicas, físicas e de imagem, buscando qual é a causa da sua dor e tentar melhorar essa parte biomecânica entre quadril, pelve e coluna, buscando estabilizar essa musculatura, essa parte biomecânica, tentando melhorar essas compensações e diminuir os sintomas. Então, fazer essa avaliação sacroiliaca, isso é possível sim, e é importante que você faça uma avaliação bem detalhada, biomecânica e clínica, para buscar qual é a causa da sua dor, ok? Vamos voltar a falar um pouquinho agora sobre quais são, assim, para finalizar, como é que eu saio na frente para planejar uma cirurgia? Bom, dicas básicas e simples. Você tem que estar ciente sobre o seu problema, você tem que escolher um profissional bem capacitado para realizar a sua cirurgia, se informar bastante sobre aquela cirurgia, conversar com o seu médico, esclarecer todas as suas dúvidas sobre o que você tem, qual é o seu problema, quais são as opções de tratamento e qual é o melhor tratamento proposto. Se é uma cirurgia, se informe sobre a cirurgia, como é a cirurgia, como funciona o processo da cirurgia, como é a parte de internação hospitalar, pós-operatório, tempo de recuperação. Esse é o primeiro passo. Depois, realize todos os exames pré-operatórios adequados, faça as avaliações clínicas necessárias, avaliação pré-operatória com o cardiologista, quando necessário, e com o anestesista sempre. Organize toda a parte burocrática relacionada à internação, hospital, materiais necessários, planos de saúde. Programe o seu tempo de reabilitação funcional. Organize a sua fisioterapia pós-operatória. Converse com a equipe do seu médico sobre as medicações necessárias. Quais são os cuidados pós-operatórios com curativo, uso ou não de muletas, restrições ou não sobre questões de movimento, dirigir, entrar e sair do carro, sobre banho, cuidados com curativo, super importante. Planeje sua vida no trabalho, sobre quanto tempo você deve ficar afastado do trabalho. Organize o melhor tempo e o melhor tempo de afastamento possível dentro da sua cirurgia e cuide bem do seu quadril, cuide bem do seu joelho, porque uma cirurgia, para ter resultado, ela precisa ter uma boa indicação, ela precisa ser feita por um médico bem treinado e bem capacitado, num hospital de qualidade, com uma equipe de reabilitação funcional de qualidade e com um paciente bem orientado. O paciente, sim, tem um papel fundamental no processo de recuperação da cirurgia. Então, todos esses pilares são importantes para a cirurgia ter bom resultado. Ok? Continuem mandando as informações e as perguntas que vocês têm sobre essa parte de planejamento cirúrgico. Eu agradeço todo mundo que participou, que mandou perguntas. Eu espero ter respondido o que eu pude aí durante esse período aí de 45, 50 minutos. Mandem as perguntas que vocês quiserem. Acompanhem as nossas redes sociais, o Instituto Fuchs dentro do Instagram e dentro do Facebook.
Sigam lá nosso novo site, visitem o site, vejam as informações, nossos novos conteúdos que nós estamos colocando, o nosso podcast, para vocês terem mais informações em momentos que vocês não podem, às vezes, ver imagens ou ler, vocês podem escutar pelo carro ou pelo celular. E perguntem, a gente está aqui para tentar fornecer a maior qualidade de informação possível e tentar ajudar as pessoas para buscar o melhor tratamento, a melhor solução para os problemas do joelho e do quadril. Ok? Até mais. Boa noite.